Turismo já começou. Conectar pessoas e instituições, integrar propostas, juntos, traçar a direção para o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos brasileiros. Unindo experiência e conhecimento de diversos setores para sugerir políticas públicas e impulsionar esse segmento tão importante para a economia brasileira. Um trabalho em conjunto para fazer o setor de turismo decolar. Embarque nessa com a gente! Vai dar certo! Vai Turismo, rumo ao futuro! Olá, meu nome é Clarissa Gagliardi e eu estou aqui para trazer algumas ideias relacionadas às políticas públicas no setor de turismo, para colaborar com aqueles que querem entender melhor como é que esse setor pode contribuir para responder às várias demandas, não é, de interesse público da nossa sociedade, que está tão fragilizada nesse momento, precisando gerar empregos, promover a inclusão social, considerar também tantas pessoas que perderam seu poder de compra, né, perderam qualidade de vida com essa pandemia. Então, a ideia aqui é trazer alguns subsídios para a gente pensar como é que o setor de turismo pode gerar tantas riquezas, né, a partir das potencialidades desse país, que é tão diverso, tão plural. Então, vou tentar aqui trazer alguma colaboração nesse sentido. O objetivo é ajudar aqueles que consideram que as políticas de turismo podem contribuir para melhorar o seu bairro, sua cidade, seu estado e a qualidade de vida dos cidadãos. Bom, no próximo slide, eu gostaria, né, antes de mais nada, de atualizar um pouco esse conceito de política pública, indo além da forma como muita gente ainda compreende, que é pensar para além da sua dimensão político-administrativa, não é? Ou seja, de que é o Estado e os governos que enfrentam os conflitos de interesse, né, que são inerentes a qualquer sociedade, e eles é que elaboram programas e projetos governamentais. Eu prefiro falar aqui sobre políticas públicas para além dessa gestão governamental, né? Pensando mais na construção do interesse público, ou seja, como uma coisa construída pelos três setores da sociedade, né? E além do Estado e dos governos, e também incorporar organizações da sociedade civil e também iniciativa privada. No turismo é muito importante a proximidade entre esses vários articuladores, né, locais com os gestores públicos. É verdade que para uma política pública se realizar, para que essa vontade coletiva, né, seja manifestada de forma clara, deve haver ações para materializar essa intenção, não é? E a implementação dessas ações é, sim, função do Estado, a ser empreendida pelos governos. De todo modo, as políticas públicas, elas cumprem um ciclo, não é, que se inicia com uma agenda, e acho que é nesse ponto que nós nos encontramos agora, não é, com essa proposta do Vai Turismo, desse chamamento, não é, para que essa agenda se estabeleça com participação, com escutas, né, com protagonismo de diversos atores, e não só como uma ação isolada do governo. Isso porque as demandas que chegam aos governos, elas vêm de diversos setores da sociedade, não é? Vêm de movimentos, inclusive mundiais, e com a pandemia tendo pego em cheio, não é, esse setor de turismo, acho que essa é uma área que está sendo repensada no mundo todo. Então, a gente está num momento ótimo, né, para pensar junto novas possibilidades. E claro que é importante contar, não é, com esse envolvimento mais amplo também nas etapas de formulação e implementação das políticas, não é, para que se construa coletivamente um turismo capaz de se sustentar no tempo, não é? Incluir um maior número de pessoas, gerar benefícios de interesse coletivo, afinal é a isso que se presta uma política pública, não é? Então, incluir essa pauta na agenda pública é só o começo, né? O processo envolve outras etapas também, e acho que essa visão compartilhada, essa ideia de política pública como interesse público, tecida a várias mãos e levada de forma compartilhada ao longo de todo o processo, atualiza, na minha opinião, o conceito e amplia também a responsabilidade de todo mundo. Agora, no próximo slide,
sobre essa construção, né, das políticas, se nós quisermos que o turismo se transforme realmente em um vetor de desenvolvimento, não é? Nós temos que ter clareza sobre o papel econômico do turismo, não é? E incorporar isso como, de fato, como uma política pública. Nós não temos muito essa tradição, né, de tratar a atividade econômica do turismo no campo das políticas públicas, isso é muito recente no nosso país. É claro que com isso eu não estou dizendo que o turismo deve ser visto apenas, não é, exclusivamente como atividade econômica, porque ele também pode ser objeto de ações na área da cultura, do meio ambiente, na área educativa, e claro também que seu desenvolvimento deve ser obrigatoriamente pensado com base em princípios sustentáveis, não é? Mas o seu papel econômico é inegável, né? Ele é muito importante, porque, de fato, é uma atividade que pode gerar empregos, que gera postos de trabalho, não é? Pode melhorar a qualidade de vida, não pensando exclusivamente também no viajante, né? A ideia é que essa atividade possa gerar qualidade de vida para o cidadão que habita, não é, os destinos turísticos. Mas, para isso, as políticas públicas devem dinamizar esse setor, né? Devem propiciar um ambiente de segurança para se investir, demonstrar como se pretende que o turismo melhore, de fato, a qualidade local, né? A qualidade de vida aí da cidade, para que os atores, então, se mobilizem para trabalhar pelo turismo, não é? Quer dizer, todo mundo precisa perceber que o poder público trata o turismo como uma área, de fato, importante. E a gente consegue isso não é falando só do potencial do turismo, né? Dos recursos que o Brasil tem, né? Isso é conhecido. Então não adianta só falar disso nas campanhas eleitorais e também não adianta fazer só ações pontuais, como apoiar uma quermesse, reformar uma praça, né? Organizar a festa do padroeiro da cidade. É preciso um conjunto de ações sistemáticas, não é? Com estratégia, com foco favorável para que os negócios entre os empreendedores de turismo, de fato, aconteça. É importante não interromper programas e ações iniciadas na gestão pública, né? Quer dizer, a descontinuidade de projetos ela é muito danosa, não é? Para uma atividade que se constrói muito a longo prazo, como o turismo. Claro que uma coisa muito importante é que apareçam resultados do trabalho ao longo, né, do processo de consolidação de um destino, mas até para manter as pessoas engajadas, não é? Mas a consolidação de um destino turístico leva tempo, não é? Para exemplificar isso aqui nesse slide, eu trouxe uma imagem que, apesar de pequena aí, não é? Não dá para ter uma visualização plena do seu conteúdo, mas eu vou tentar explicitar aqui o que essa imagem traz. Essa é a posição do Brasil no Índice de Competitividade do Setor de Viagens e Turismo, não é? Realizado em 2019 pelo Fórum Econômico Mundial. Esse estudo ele é feito a cada 2 anos e os países são analisados em vários quesitos, né? Então se produz um ranking. Em 2019 foram analisados 141 países e em alguns quesitos o Brasil despontou entre os primeiros, né? Mas em outros nós estamos muito atrás. Esse tipo de informação é interessante porque ela pode ser utilizada por quem elabora políticas públicas, né? E não só, pode ser também utilizada por empresários do setor de turismo, porque esse estudo mostra onde os países precisam melhorar para serem mais competitivos, não é, nesse setor. No caso do Brasil, eu circulei aqui em vermelho, onde nós temos a melhor e a pior pontuação, né? Onde nós somos bons, onde nós estamos no topo, não é? Entre os 10 primeiros países, em recursos culturais e naturais, né? A nossa diversidade realmente é muito reconhecida. Mas nós estamos no fim da fila quando o assunto é o ambiente para negócios, né? E não só, mas ambiente de negócios, de fato, consta aí com a pior pontuação, mas segurança e infraestrutura também, vamos dizer assim, puxa para baixo essa nossa nota, né? Então, de 141 países, nesse quesito, com a pior pontuação, nós nos situamos na posição 127, né, quando o ambiente é assunto para negócios, é ambiente para negócios, desculpe. E sem isso a gente não faz turismo, né, nem com toda a diversidade e os recursos naturais e culturais do mundo. Ou seja, nós temos aí aspectos que precisam fazer parte de uma política sistemática, né? Não adianta dizer que nós temos recursos e achar que só isso vai fazer das cidades brasileiras destinos turísticos incríveis, né? É preciso oferecer condições para que os profissionais se qualifiquem nos diferentes níveis, melhorar a infraestrutura,
criar programas para modernizar museus, viabilizar a fruição do nosso patrimônio, estruturar o uso público das áreas naturais de forma sustentável, ter políticas para se reduzir a violência, né? Senão as cidades serão apenas cidades com recursos potenciais e nunca se tornarão destinos turísticos de fato. O investidor, o pequeno empreendedor, né, eles precisam ter segurança para realizarem seus negócios, né? Também a população precisa se sentir incluída, beneficiada pelo turismo. Os produtores culturais precisam ser valorizados. E é a sinergia e a continuidade de ações, não é, que vão fortalecendo, desculpe, a rede, não é, que produz o turismo e que vai, então, atrair o visitante e que, inclusive, vai fazer ele retornar outras vezes, não é? No próximo slide, acho que uma questão super importante, não é, que é o foco. Não dá para esperar também por uma política nacional, né, para o turismo em cada uma das nossas cidades ou em cada estado deslanche, né, ou simplesmente fazer a promoção e chamar o turista sem que se consolide um destino de fato, né? Se você quer que a sua cidade seja visitada, deve haver um planejamento para transformá-la de fato num destino turístico, não é? Precisa de foco para evitar perda de recursos com investimentos difusos, né? Que não fortalecem aquilo que pode tornar o lugar realmente um destino de interesse para os turistas, não é? Aliás, hoje, com a facilidade de acesso à internet, com as plataformas de viagem que qualquer um de nós pode acessar e saber se o restaurante é bom, se a pousada é limpa, não é? Se os atrativos são de qualidade. Assim, os viajantes podem escolher ir para qualquer lugar, né? A promoção institucional dos lugares não é mais suficiente, né? Isoladamente, ela não consegue mais conquistar um turista, né? Não basta um lugar parecer incrível, ele precisa realmente construir sua credibilidade, inclusive na rede. Então, precisa de trabalho persistente e com foco, né? E esse foco é importante tanto para orientar o setor privado, né, quanto a gestão pública, e enfim, todos os interessados em se engajar no turismo, né? Todo mundo precisa saber para onde esse destino está caminhando, onde o destino quer chegar, o que ele quer ser quando crescer, né? E esse objetivo ele precisa ser comum, né, para que tanto os investimentos públicos quanto os investimentos privados e o fortalecimento dessas redes, né, da sociedade aconteçam na mesma direção. Porque, como eu já frisei, a consolidação de um destino ela se faz mesmo no longo prazo, né? E há muita concorrência, não é, hoje em dia, por esse mercado, porque o turismo é realmente um setor que, se bem trabalhado, ele pode beneficiar uma série de setores ligados, né? Não só aqueles diretamente ligados a ele, mas os indiretos também, né? O turismo movimenta muitos setores. Os arranjos produtivos são multissetoriais e podem, inclusive, incluir muitos trabalhadores e empreendedores, não é? Ajudar a reduzir a evasão de áreas rurais, né? Pode criar oportunidade para os jovens que muitas vezes querem sair de uma cidade pequena, né? Quer dizer, pode-se valorizar os potenciais criativos que às vezes estão só adormecidos, né? Simplesmente por falta de oportunidade. Então, acho que é esse foco que vai permitir orientar investimentos, né, para capacitar profissional, para ampliar o acesso ao crédito para aquele perfil de investimento que se deseja, não é? Fortalecer essas redes de agentes que são importantes para aqueles segmentos que se definem, então, como estratégicos para o destino. Inclusive, essas redes, elas, né, os seus membros podem estar fisicamente no destino, mas também pode estar em qualquer outro lugar do mundo, né, em função das conexões e plataformas digitais que a gente tem hoje. Então, se eu tenho uma produção agropastoril importante, se eu tenho potencial para economia criativa, dizer, eu posso focar programas nesses setores específicos, né? Posso direcionar meus recursos fortalecendo os setores em que eu tenho mais condições de me diferenciar, ao invés de desperdiçar recurso atirando para todo lado, né? Aliás, quantos gestores conhecem de fato, né, o know-how dos seus produtores culturais, né? Conhece bem o potencial da sua região, a sua capacidade criativa, né, para dinamizar setores econômicos que, inclusive, podem ser menos poluentes, né, exigir menos consumo de recursos, por exemplo. Enfim, seja qual for a opção, é preciso definir aonde se quer chegar para engajar, para mobilizar. E quando essa rede está engajada, não é? Quando o poder público demonstra com ações, com programas, com projetos concretos, coerentes, não é? Com continuidade de investimentos,
com um plano claro, pactuado com a sociedade, o ambiente se torna muito mais favorável, não é, para o desenvolvimento do turismo. Eu quero trazer um slide agora que trata de um assunto super importante, eu vou aqui encaminhando já para o final. Essa é uma última coisa, mas eu gostaria muito de destacar, que é a centralidade do tema da sustentabilidade no futuro do turismo, né? As cidades e os países mais visitados do mundo, até começar a pandemia, estavam vivendo a chamada turismofobia, né? Ou seja, populações de algumas cidades com horror do turismo e dos turistas, né? Porque nessas cidades o turismo realmente afetou negativamente a vida deles, né? Aumentou o preço de produtos, aumentou o aluguel, né? O transporte, há conflito de uso dos espaços urbanos, até dos espaços sagrados, né? Isso porque muitos destinos apostaram, na minha opinião, num turismo de grandes fluxos, né? E sem pensar muito nessa sustentabilidade a longo prazo. Bom, o Brasil nunca viveu isso, né? É claro que tem gente que oscila entre Deus me livre ter todos esses turistas, né? Ou quem me dera ter todos esses turistas. Eu acho que nós temos plenas condições de apoiar o crescimento de um turismo em bases sustentáveis, né? Então, a gente não precisa nem se fechar para essa atividade e nem fazer de tudo para atrair todo mundo sem nenhum planejamento, né? É preciso pensar a longo prazo. Essa resistência, né, que se criou ao chamado turismo de massa pode ser uma enorme oportunidade para nós aqui no Brasil, né? Mas isso, de fato, se a gente construir um turismo com essas bases, né, com cuidado. É muito importante pensar no uso dos recursos turísticos, né, nos recursos naturais e culturais de modo equilibrado, sem prejudicá-los, né, até porque esses recursos e as pessoas que os produzem e reproduzem cotidianamente são os ovos de ouro, vamos dizer assim, da atividade turística, né. Além disso, há uma mobilização geral da sociedade para que se cumpram esses que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, da ONU, que estão aí nessa imagem, não é? São 17 objetivos com uma série de metas com as quais o mundo precisa se comprometer, não só no discurso, né, mas com ações concretas. Então, a minha proposta aqui é pensar como é que é possível alcançar esses objetivos por meio de políticas de turismo. Será que isso é possível? Acho que é muito importante esse exercício, né? E na medida em que a sociedade percebe que pode se beneficiar coletivamente, né, com o desenvolvimento do turismo, ela também vai apoiar ações de governo nesse sentido, né? Ela também vai se engajar. E também acho que temos que observar que essa preocupação global com a sustentabilidade tem alterado os padrões de consumo, né? As pessoas estão procurando produtos que respeitem mais o meio ambiente, modelos de negócios que sejam mais inclusivos, não é? Então, esse consumo consciente, vamos dizer assim, chegou no mercado de turismo também, né? Daí que eu acho que associar o turismo às ações de sustentabilidade é realmente o futuro, né? As pessoas cada vez mais querem participar de ações que preservem o meio ambiente, que valorizem aspectos da cultura da sua cidade, do seu país, né? Dos lugares que estão perto deles, né? Não o que é externo, o que é poluente, né? O que é conseguido com base na exploração da desigualdade. Então, eu acho que as pessoas estão mais sensíveis a isso, né? Os padrões de consumo, assim, mudam, e acho que quem construir políticas de turismo nessa direção, certamente tendem a ter mais sucesso no futuro, né? E eu não estou aqui isolada dizendo isso, há uma série de estudos, relatórios, análise de tendências, né, que também apontam nessa direção, e convido a todos a explorarem, não é? Essas informações. E eu termino com um último slide, né, reforçando algumas ideias que eu tentei transmitir aqui, principalmente a importância da gente pensar na chave da sustentabilidade e desse trabalho coletivo, não é, com foco claro das políticas de turismo. E para reforçar isso, eu trago uma imagem clássica, né, vou aludir a um clichê conhecido, que é o trabalho das abelhas, né, quando nós pensamos numa colmeia, como nessa foto, quando observamos como vivem as abelhas, né, lembramos muito de organização, de comunicação eficiente, de colaboração para a sobrevivência, não é, dos grupos, de ação pelo coletivo, né? Então, por meio dessa metáfora, acho que é possível falar em desenvolvimento sustentável, que é esse crescimento econômico com desenvolvimento social, né, e manutenção das condições ambientais,
É possível falar no papel dos governos, dos poderes e também da sociedade civil organizada, todo mundo trabalhando de forma colaborativa, né, para um mesmo objetivo. Acho que não dá mais para pensar em política pública sem a interlocução dos organismos do Estado e da sociedade civil. Cada vez menos acho que gestão pública é sinônimo de gestão estatal, né? É necessário aprender a fazer essa relação com a sociedade e o turismo acho que é um setor muito propício a isso, né? Ele envolve uma cadeia produtiva muito diversificada, pode ter fortes bases locais, não é? Mas também, ao mesmo tempo, parceiros conectados em rede, não é? Diversos outros lugares. Isso é muito legal, porque acho que o trabalho em rede permite parcerias entre estados, entre municípios, redes para trocar, para compartilhar boas práticas, né? Seja no setor também de hospedagem, nos transportes alternativos, em ações culturais. Então, a mensagem final que eu quero deixar aqui é que, por meio das políticas públicas de turismo, nós podemos melhorar a vida do cidadão, eu acredito nisso, né? Nós podemos melhorar a qualidade das nossas cidades, para quem vive nelas e também para quem deseja visitá-las, né? Para quem as acessa para atividades profissionais, para eventos. O turismo, acho que se desenvolvido com cuidado, com profissionalismo e participação, pode ter um futuro promissor no nosso país. Então, eu tenho certeza que os gestores públicos que se engajarem nessa causa não vão se arrepender. Essa era a minha colaboração. Muito obrigada.